Próxima parada, estação entrevista. E o resultado do volume de vendas no mês de maio sinaliza para um movimento de retomada do comércio em Santa Catarina. Em pesquisa publicada da Pesquisa Mensal do Comércio, a PMC trouxe aí dados positivos em relação ao estado. E a gente conversa sobre esse tema com o economista da FEComércio, Leonardo Regis. Boa tarde, Leonardo. Mesmo enfrentando a pandemia, tivemos então números positivos? Boa tarde. Sim. São números bastante positivos que indicam uma retomada no estado, no setor de comércio, tanto em comparação com o mês passado, de maio em relação a abril, como em relação a maio do ano passado. Foi um crescimento de 6,4% em relação ao ano passado e de 18% em relação ao mês. Em relação ao volume de vendas do comércio varejista catarinense, né? Em maio foi um crescimento de 18,1% em relação ao mês anterior e ultrapassando até o crescimento nacional. Sim, com certeza. Ainda, porém, a gente percebe que existe um problema quando se considera o varejo ampliado. O resultado continua negativo em menos 4,4% na comparação com o ano passado, quando a gente considera os materiais de construção, veículos, motocicletas e peças. A gente também, em meio a tudo isso, né, tivemos dados sobre as empresas com demissões, suspensões de contratos. Isso também trouxe um impacto para o nosso comércio? Sim, com certeza. É bem complicado as relações entre a renda e o consumo, de maneira que Santa Catarina apresenta um dos melhores mercados de trabalho do país, com alta taxa de formalização, baixa taxa de desemprego. Isso contribui muito para que, nesse momento de bastante adversidade devido à pandemia, o consumo consiga ser reativado depois desse choque inicial que a gente observou em março e abril. No mês de abril mesmo a gente teve a menor queda, né, nas vendas do país. É claro que a abertura do comércio possibilitou essa maior movimentação, né? E como que você analisa que agora os comerciantes, além de seguirem as regras sanitárias, né, para continuar o funcionamento, devem criar estratégias para continuar retomando então aí na questão econômica? Sim, é muito importante destacar que a estratégia em Santa Catarina ela foi bastante preventiva, então ela conseguiu impedir a disseminação inicial, de maneira que a reabertura foi feita de maneira gradual e segura, dando tempo suficiente para fazer as adaptações sanitárias no comércio e também abrindo novos canais que têm crescido bastante no nosso estado, de comunicação digital, pagamento, formas facilitadas de pagamento, novas formas de entrega e atendimento. Todas essas ações contribuem muito para estar melhorando a qualidade do comércio e retomando economicamente no estado. Para o futuro, agora, é muito importante que esses resultados positivos que estão se apresentando não sejam tomados como um relaxamento das medidas que vêm sendo tomadas até agora. A gente ainda vive um momento bastante complicado de crescimento dos casos, e tudo isso vai ter que ser lidado de maneira bastante séria, não só por parte das empresas e do comércio em geral, como de toda a sociedade, dos cidadãos, consumidores, de estarem com responsabilidade, pois uma responsabilidade de poucas pessoas pode afetar a todos nós nesse momento. Exatamente, né? A gente teve a liberação, mas se os casos aumentarem muito, a gente sabe que medidas mais restritivas, né, precisarão ser tomadas a nível estadual, a nível nacional e também aqui a nível municipal. Bom, você comentou, Leonardo, a respeito das vendas pela internet. A gente tem também sentido um maior crescimento e nesse momento de pandemia e pós-pandemia, você acredita que essa seja a tendência? Aparentemente, pelo que se observa e também em outros países do mundo, o principal efeito da pandemia de longo prazo talvez vai ser. Isso também se observou nas epidemias passadas, da própria SARS na China, que o comércio eletrônico ele tem um crescimento bastante grande e ele permanece em alguma medida mesmo depois desse momento mais crítico. Então é bem importante que as empresas elas utilizem esse momento de adaptação um pouco forçada também para se inserirem nessa nova trajetória tecnológica do comércio e do varejo no século XXI. E em relação, né, aos dados do território nacional, a gente teve aí um aumento, né, no consumo na questão do setor de supermercados, de alimentos, de bebidas.
Sim, esse foi o principal setor que foi responsável pela retomada. Ele acaba concentrando muito também o fato de que outros tipos de prestadores de serviços de alimentos, eles estão tendo problemas agora e essa demanda acaba sendo direcionada para esse setor. Porém, a gente percebeu que na passagem de abril para maio, outros setores também reduziram suas perdas, né? Principalmente a questão de vestuário e calçados, que era um dos setores mais afetados em abril, reduziu em Santa Catarina para 12,2% a perda em relação ao ano passado. Equipamentos de escritório é um setor que em Santa Catarina está apresentando resultado pior do que a média nacional, mas em geral o que se delineia é que vai haver uma recuperação também nesses outros setores, caso se mantenha essa tendência atual de reativação da economia, e que também tem que ser seguida das medidas sanitárias e de adaptação para esse momento de pandemia. Economista da FEComércio de Santa Catarina, Leonardo Regis, obrigada pelas informações. A gente segue então acompanhando esse quadro, né, esperando aí sempre melhorias e, claro, seguindo ainda todas as medidas restritivas e cuidados nesse momento de pandemia. Agradeço muito, tenha um bom dia. Estação Notícia, uma locomotiva de informações.